Eu juro que posso fazer você ouvir, sussurrou a garota descalça, sua voz tremendo como as ondulações da fonte atrás dela. No pátio da Grant Industries, o mármore brilhava sob o sol da tarde, e o ar cheirava a dinheiro e arrogância. Lucas Grant, o magnata da tecnologia que possuía o império, passou pela fonte com o telefone colado na orelha, mal percebendo seu filho de 10 anos, Oliver, sentado em silêncio no banco. Surdo desde os 2 anos, Oliver havia vivido em um mundo onde até a voz de seu pai não era nada além de uma sombra. Foi então que ela apareceu. Laia, magra e descalça, suas roupas esfarrapadas segurando uma bandeja de flores murchas e bugigangas esculpidas. A segurança geralmente a expulsava, mas o destino não. Seus olhos se encontraram. Os dele solitários e sem palavras, os dela selvagens e sabedores. Ela levantou uma mão trêmula e fez sinais. Olá. Pela primeira vez em anos, o rosto de Oliver mudou. Alguém falava sua língua. Momentos depois, ele fez uma careta esfregando a orelha. Coça! Ele sinalizou. Laia se ajoelhou, apertando os olhos. Fique quieto, ela sussurrou. Antes que o medo pudesse impedi-lo, seu dedo deslizou cuidadosamente em sua orelha e puxou algo preto, vivo, se contorcendo. Oliver ofegou e então... Som. O som de uma buzina de carro rasgou o ar, cru e real. Suas mãos voaram para suas orelhas enquanto ele gritava, sua própria voz o chocando. Laia congelou, lágrimas em seus olhos. Você ouviu isso? Pela primeira vez em 8 anos, o mundo silencioso se abriu, e dentro de um pátio construído sobre poder e orgulho, uma estranha descalça acabara de fazer o que nenhuma fortuna jamais poderia comprar. Ela devolveu o som a um menino. Lucas Grant mal conseguia respirar, enquanto a voz de seu filho ecoava pelo pátio de mármore. Pai, Oliver ofegou. A palavra tremendo, quebrada, mas real. Por um momento, o próprio tempo congelou. A fonte parou no meio do arco. Os funcionários murmurando pararam para olhar, e o mundo de Lucas, construído sobre lógica e controle, se abriu em descrença. Então a raiva inundou tudo. Ele avançou agarrando o braço de Oliver e puxando-o para trás. Afaste-se dele! Ele latiu para Laia. Segurança! Sua voz ricocheteou pelo ar, afiada e impiedosa. Mas antes que os guardas pudessem chegar, Oliver falou novamente. Rouco mais alto. Não machuque ela. Lucas congelou. O som, a voz de seu filho o atingiu mais forte do que qualquer golpe poderia. Por 10 anos ele havia orado por aquele momento. Ele havia gastado milhões perseguindo o silêncio, contratando especialistas, construindo máquinas. E ainda assim, uma garota descalça da rua havia desfeito tudo em segundos. No hospital, o caos seguiu. Jalecos brancos, monitores piscando, luz estéril. Lucas ficou atrás do vidro, observando enquanto os médicos se aglomeravam ao redor de Oliver. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de algo mais sombrio. Culpa. O especialista principal entrou com prancheta na mão. Voz polida com calma corporativa. Caso notável, Sr. Grant, a obstrução parece ter sido removida. Recuperação temporária é possível? Temporária, Lucas retrucou bruscamente. Uma garota da rua fez o que vocês não conseguiram em 8 anos. E vocês estão chamando isso de temporário. O médico ajustou seus óculos, evitando o olhar de Lucas. Seguimos todos os protocolos. Protocolos. A voz de Lucas falhou. Vocês pegaram meu dinheiro, prometeram milagres, e nunca sequer olharam dentro da orelha dele. Ao lado dele, Laia deu um passo à frente, seu tom cortando o ar estéril. Eles não olharam porque não se importavam. Eles viram seu nome e seu dinheiro, não seu filho. Lucas se virou para ela, a raiva piscando. Mas por trás disso algo mais. Verdade. Ele sentiu isso afundando como uma faca. O médico-chefe suspirou e deslizou uma pasta pela mesa. Você deveria ver isto. Dentro havia páginas de notas médicas, relatórios carimbados e assinados declarando a condição de Oliver como irreversível. Mas a última linha parou Lucas frio. Manter diagnóstico para preservar financiamento a longo prazo. Conta Grant aprovada. Ele olhou fixamente para as palavras, a tinta borrando através de suas lágrimas. Eles o mantiveram doente. Eles transformaram seu filho em uma fonte de renda.
Os punhos de Lucas se fecharam até seus nós dos dedos ficarem brancos. Monstros! Ele sussurrou, voz quebrando. Vocês venderam o silêncio do meu filho. Ele rasgou os papéis, o som do rasgo ecoando como trovão na sala estéril. Laia ficou em silêncio, olhos ardendo com compaixão feroz. Agora, pela primeira vez em sua vida, Lucas Grant, bilionário inovador, homem da razão, estava aprendendo o que a verdadeira surdez parecia. O tipo que não vem dos ouvidos, mas do coração que esqueceu como ouvir. O corredor do hospital era brilhante demais, limpo demais para o que Lucas Grant sentia por dentro. A verdade pulsava em seu peito como uma sirene que não parava. Eles haviam comprado o silêncio de seu filho. Não a natureza, não o destino. Pessoas. Pessoas que sorriam em escritórios polidos, que enviavam faturas com palavras como cuidado, plano e pacote de tratamento. E ele havia assinado todas elas. Ele se sentou ao lado da cama de hospital de Oliver, mãos entrelaçadas, olhando para o menino pequeno que agora estava acordado, traçando o pulso no pulso de seu pai, como se pudesse sentir o som através do toque. Você está seguro, Lucas sussurrou, embora sua voz tremesse. Eu prometo que vou consertar isso. Oliver virou a cabeça, olhos arregalados e procurando. Seus lábios se moveram lentamente, incertos. Não é sua culpa, ele disse. Sua voz, as sílabas cambaleando como os primeiros passos de um cervo recém-nascido. A garganta de Lucas se fechou. Por anos ele havia se convencido de que jogar dinheiro em especialistas era amor, que presença poderia ser substituída por progresso. Mas agora, no zumbido silencioso da sala do hospital, ele viu o custo de sua cegueira. Não apenas o silêncio de seu filho, mas o silêncio dentro de si mesmo. Atrás dele, Laia ficou perto da porta, suas mãos ainda manchadas levemente com sangue seco do que ela havia puxado da orelha de Oliver. Ela não falou, não precisava. Sua própria quietude era um espelho. E Lucas se viu nele. Não o poderoso CEO, mas um pai que havia parado de ver seu próprio filho. Ele se virou para ela. Você... Como você sabia? O que fez você olhar? Laia encontrou seus olhos. Porque eu realmente o vi, ela disse suavemente. Todos os outros olharam para o dinheiro. Eu olhei para o menino. Suas palavras pousaram como verdade disfarçada de misericórdia. Lucas exalou, derrotado. Você é apenas uma criança. Como você fala, como se tivesse vivido 100 anos. Ela deu de ombros, olhar firme. Porque nas ruas você ouve tudo que ninguém mais escuta. A sala ficou quieta, exceto pelo ritmo suave da respiração de Oliver. Pela primeira vez, Lucas percebeu que o silêncio não tinha que significar vazio. Poderia significar escutar. Ele se virou para seu filho, passando uma mão pelos cabelos do menino. Eu também estive surdo, ele murmurou. Mais tarde naquela noite, quando as luzes da cidade piscavam pela janela do hospital, Lucas fez uma promessa. Não para sua empresa, não para seu legado, mas para o menino pequeno dormindo ao seu lado. Ele derrubaria todo o sistema que lucrasse com a dor. Ele pararia de pagar por esperança e começaria a lutar pela verdade. Porque pela primeira vez Lucas Grant realmente ouviu. Não através de seus ouvidos, mas através da voz de uma garota descalça que lhe mostrou que dinheiro poderia construir impérios, mas apenas o amor poderia quebrar o silêncio. Pela manhã, a chuva havia parado, mas o mundo fora do hospital parecia mais pesado do que nunca. Lucas Grant caminhou ao lado de Laia e Oliver, pelas portas de vidro deslizantes, o ar frio mordendo sua pele como culpa feita visível. Oliver se agarrou à manga de seu pai, sua pequena mão tremendo cada vez que uma sirene de ambulância ecoava à distância. Som. Novo, cru, aterrorizante enchia seu mundo agora, e cada barulho parecia um trovão. Dentro do carro, o silêncio tomou conta novamente. Lucas olhou para seu reflexo na janela tingida, um homem que tinha tudo, mas havia fracassado na única coisa que mais importava. Diante dele, Laia sentou-se quieta, suas mãos ainda marcadas da noite anterior. Ele queria agradecê-la, dizer algo que carregasse o peso do que ela havia feito, mas as palavras eram pequenas comparadas ao milagre que ela lhe dera. Quando eles voltaram para casa, Oliver não saía do lado de Laia.
Ele a seguia para a cozinha, para o jardim, até sentava perto dela quando ela estava exausta demais para falar. Ela não o tratava como um paciente ou um milagre, apenas um menino que finalmente estava vivo novamente. Lucas os observava do corredor, sentindo tanto admiração quanto vergonha se retorcendo dentro dele. Mais tarde naquela noite, quando a casa escureceu em luz âmbar suave, Lucas encontrou Laia, parada perto da janela, olhando para o horizonte. Por que você o ajudou? Ele perguntou baixinho. Você nem nos conhecia. A voz de Laia era firme, mas seus olhos brilhavam. Porque ninguém ajudou meu irmão, ela disse. Ele ficou surdo por uma infecção. A clínica nos rejeitou porque não podíamos pagar. Eu sei como é quando o mundo decide que sua dor não é lucrativa. As palavras atingiram mais forte do que qualquer acusação. Lucas engoliu com dificuldade. Então me ajude a consertar isso, ele disse. Não com dinheiro. Com verdade. Ela se virou para ele, seu rosto suavizando. Comece ouvindo ele, ela sussurrou. Naquela noite, Lucas se ajoelhou ao lado da cama de seu filho, onde Oliver estava bem acordado, traçando formas no ar. O que você ouve? Ele perguntou gentilmente. Oliver sorriu levemente, voz tremendo, mas segura. Tudo. O peito de Lucas apertou. Ele se inclinou e puxou seu filho para perto. Então você nunca terá que ouvir o silêncio novamente. Não enquanto eu ainda estiver respirando. Lá fora, o vento se agitava pela cidade, e Laia saiu para a noite, sua silhueta desaparecendo na escuridão como uma oração carregada pelo ar. Lucas a viu ir. Percebendo que a garota que não tinha nada havia lhe dado a única coisa que importava, uma razão para finalmente ouvir. Lutar e viver como um homem que podia escutar. Dias depois, a história já havia se espalhado. Manchetes a chamavam de milagre na Grant Industries. Mas para Lucas não havia nada de milagroso nisso. Apenas revelação. Ele ficou do lado de fora do hospital uma última vez, no mesmo lugar onde uma vez havia assinado cheques em vez de fazer perguntas. Agora ele estava assinando outra coisa. Uma ordem legal, exigindo uma investigação completa da rede médica que havia lucrado com a dor de seu filho. Os homens de terno tentaram raciocinar com ele, suavizar suas mentiras com desculpas. Mas a voz de Lucas não era mais a voz de um bilionário. Era a voz de um pai. Vocês silenciaram meu filho por lucro, ele disse baixinho. Agora vou garantir que o mundo ouça a verdade. Oliver sentou-se perto, desenhando em um bloco de notas, seu riso ecoando suavemente, desajeitado, irregular, mas cheio de vida. Cada som que ele fazia parecia uma pequena rebelião contra os anos de silêncio. E em algum lugar à distância, Laia observava, seus pés descalços deixando marcas no pavimento molhado enquanto se preparava para desaparecer de volta ao mundo que a havia esquecido. Lucas se virou, sua voz baixa, mas certa. Você me devolveu meu filho, ele disse. Como eu te agradeço, Laia sorriu levemente. Você não me deve nada, Sr. Grant. Apenas me prometa que continuará ouvindo ele e as pessoas que ninguém mais escuta. Então ela se virou e foi embora, sua sombra se estendendo pela luz da manhã. Quando o sol nasceu, Lucas finalmente entendeu. Riqueza poderia construir torres, mas compaixão construía pontes. Ele havia passado sua vida perseguindo poder, apenas para aprender que a coisa mais poderosa que ele poderia fazer era ouvir. Às vezes pensamos que ouvir significa usar nossos ouvidos, mas a verdadeira escuta começa com o coração. Quando escolhemos ver além do dinheiro, títulos e orgulho, redescobrir-nos nossa humanidade, um único ato de empatia pode despertar a verdade, curar feridas e até devolver a voz a alguém. O que você teria feito se fosse Lucas? Você perdoaria ou lutaria? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outra pessoa. E se esta história tocou você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias cinematográficas que nos lembram que às vezes as pessoas mais ricas são aquelas que finalmente aprendem a ouvir.